Blues para Buda, Parte 1. Histórias. Engenheiros fazem casas, artistas fazem casos, mas as pessoas que precisam de casas andam sem dinheiro para contratar engenheiros. De paredes ilusórias fazem das histórias o lar do oscilar. Esses tipos trágicos são mágicos fantásticos. Seus casos em suas casas conseguem transformar. O mágico. O mágico é o único artista sincero e faz sua arte com todo cuidado, pois vem a plateia fazer sua parte, cada um esperando para ser enganado, e sabendo disso mesmo assim, aplaudem o mágico de cabelos brancos, com gestos estranhos. Sim, Salabim, o feitiço é falso, o sorriso é franco. A mão já não é tão ligeira e hábil, o fôlego mais curto a cada dia. A voz já parece um pouco cansada e tem rachaduras na sua alegria. Escapar da caixa parece impossível, e mesmo assim o danado escapa. Graciosamente sorri triunfante, se curva para frente, segurando a capa. E os pais e as mães, como seus filhos, aplausos e gritos correm no ar. Talvez porque, não tendo uma caixa, de uma prisão também querem escapar. Já os pequenos, maravilhados, têm os seus olhos cheios de mistério. Ainda não sabem que isso é um truque e que os adultos não levam a sério, porque ainda creem que existe magia e que há segredos em torno do mundo. E monstros, fantasmas, múmias, vampiros e magos e bruxas, mas lá no fundo é ainda mais lindo que, mesmo sem nada, que a física já não possa explicar, alguém consiga enganar nossos olhos e fazer a cabeça sair do lugar. Não é bonito apesar da mentira. Na verdade é bonito até mesmo por isso. Pois se fosse mesmo uma energia, um encanto, um fantasma ou um feitiço, não seria alguém como eu e você, com medos, segredos e sangue nas veias, criando, treinando, reconstruindo, encarando o palco que o rodeia. Mas a vida é bonita o suficiente, sendo apenas o que ela é, sem céu e inferno esperando a gente, sem deuses, espíritos e coisas de fé. Cansam as pernas, doem as juntas, e já faz menos força com seus joelhos, mas ainda adivinha as cartas marcadas e de sua cartola ainda saem coelhos. Os colegas mais jovens em palcos maiores, ou que pelas ruas vão flutuar, e tiram moedas de suas orelhas e rasgam as notas para depois consertar, fazem mais coisas com muito esforço e lutam e brigam por sua atenção, enquanto ele sabe, com gestos pequenos, manter a plateia na palma da mão. Sem cinismo, sem ironia, sem fingir ser o que não é. Paradoxalmente, no fim do dia, enquanto toma o terceiro café, pensa na plateia, a cada surpresa apenas confirma o que era esperado. O mágico é o único artista sincero, e faz sua arte com todo cuidado. Era uma casa silenciosa. Era uma casa cheia de flores, ensolarada e espaçosa, com mais de 1000 moradores, que eram donos das suas tragédias e eram donos de tantas memórias, desconhecidos, celebridades e pessoas aleatórias. O varredor olha para as covas, põe as flores secas num saco. Trabalha sozinho, sem ter colegas ou chefes dando pitaco. Trabalha ao ar livre, é confortável, gosta do vento e gosta do sol. E na companhia de todos os mortos, a imaginação é um anzol. De vez em quando morde igual peixe, fica sonhando mesmo acordado, vendo os nomes, algumas estátuas e alguns retratos do lado. Bem alinhadas, 3 covas simples, sem nenhum luxo ou outros enfeites. Apenas 3 flores, uma rosa branca, uma jasmim e um copo de leite. E ali imaginava os 3 conversando, contando da vida e do seu destino. Sísifo, que viveu muitos anos. Ícaro morreu quando menino. Diógenes, que viveu como um cão, e agora descansam na mesma fileira. E o varredor, na sua imaginação, via os 3 ao redor da fogueira. Madrugada profunda. Em meio à viagem, o fogo espanta os insetos. Ícaro não gosta do seu calor, mas sabe manter-se discreto.
Conta a história da sua invenção, de juntar as penas e a cera, de colar nos braços, de criar as asas e batê-las cada vez mais ligeiras, e via o mundo se distanciando, as coisas ficando pequenas, e mal escutava seu pai a gritar: "Cuidado com o sol nessas penas!" E subia, e o suor no seu rosto, e o gosto de voar mais alto, e o sol derreteu a cera das asas, e maior que o maior dos saltos foi a queda. E tudo que viu foi o mundo se aproximando, as coisas pequenas, grandes problemas, e sua surpresa foi quando o erro ridículo, a falha idiota, a mais alta das consequências, ela passou quase em branco. Ninguém teve paciência para interromper o que estava fazendo por Ícaro e seu fracasso, por mais de 5 ou 15 minutos, e voltaram a seguir o seu passo. Ícaro viu que seu grande sonho, o delírio de sua grandeza, era menor do que imaginava e minguava suas certezas. O agricultor voltou ao arado, o rio continuou correndo, o sol continuou se pondo e os dias amanhecendo. Sísifo tinha, por outro lado, na ponta da língua um caso mais triste. O sol não é tão cruel como os deuses, e só uma vez, tu, jovem, caíste. Eu também voei muito alto. Não tive asas, mas fui o rei. E diziam que eu era o ser mais esperto, e tantas pessoas eu enganei. E para reinar com punho de ferro, dos meus inimigos eu fiz sacrifícios. E mesmo a morte eu tentei enganar, mas com os deuses é mais difícil. Ícaro, tu caíste uma vez. Eu fui castigado pela eternidade. Botaram-me lá, no pé da montanha, e me ordenaram com austeridade que uma grande pedra eu subisse ao topo. E com grande esforço eu cumpri sua ordem. E lá no alto, cansado e raivoso, eu vi que os deuses, eles tudo podem. A pedra rolou para o pé da montanha. E assim, Ícaro, para sempre seria. A história em ciclos então se repete e ocorre de novo a cada dia. E para sempre eu rolava a pedra para cima. E para sempre a pedra voltava para o início. E eterno escravo dos ciclos da história, encontrei a saída do precipício. Eu vi nessa pedra o resumo da vida, o eterno esforço que não dá em nada, e vi que nela não havia feitiço, magia ou encanto ou coisa sagrada, apenas a vida que eu levava em frente. E levei a pedra por minha vontade. E então, de repente, eu não obedecia. Não podiam mandar que eu, na verdade, fizesse o que já estava fazendo. E foi assim que abracei o absurdo. Os deuses confusos ficaram sem palavras, e um mero mortal os fez ficar mudos. Diógenes riu fazendo descaso, afinal os deuses não passam de lendas. E contou de sua vida e como dizia que não importa quem quer que o entenda, alguém precisava mostrar para Polis, alguém precisava dizer a verdade, que quanto a menos coisas se prende, mais se entende o que é liberdade. E a cidade afunda em suas mentiras, e mesmo subindo essa pedra no morro, e mesmo voando tão perto do sol, no fundo ainda somos quase cachorros, que têm vergonha da sua nudez, das necessidades que o seu corpo tem. Morava na praça, sem roupa, sem nada, e sem dever nada a ninguém. Levava lanternas à luz do dia, e sorria, e dizia que no seu gesto tentava e não encontrava na cidade toda um homem honesto. Amado, odiado, mal interpretado, pro inferno com todas essas teorias. No chão da praça é que mora a verdade, e vivendo é que se faz filosofia. E riram em torno daquela fogueira, passaram a noite contando seus casos, e um vento mais forte carregou o chapéu, e o varredor percebeu seu atraso. Precisava limpar essa casa gigante, e correr atrás da eterna limpeza, e sabia que amanhã o outro lado esperava, e era essa sua única certeza. E esperava que um dia a vida virasse, mas e se errasse, o que iam pensar? E seguia o trabalho, e sonhava de dia, mas sempre havia de trabalhar. Em uma casa silenciosa, em uma casa cheia de flores, ensolarada e espaçosa, com mais de 1000 moradores, que eram donos de suas tragédias, das suas filosofias. Reis, jovens e mendigos sujos no cemitério da mitologia. Os dois bebiam um vinho importado.
Os dois bebiam um vinho importado, e conforme a garrafa chegava à metade, e os olhos ainda não estavam nublados, notaram que embaixo do vinho dos frades havia uma coisa estranha no fundo. Algum desenho ou algum vestígio, ou talvez o vinho fosse vagabundo e não merecesse tamanho prestígio, e decantasse e formasse a imagem, ou fosse um defeito da sua garrafa, porque é incrível quando algo é importado de quanto defeito o produto se safa. O fato é que, ao olharem por baixo, notaram que o vidro era muito opaco. Tiraram o pó, lustraram com as mangas e viam apenas um sinalzinho fraco de que algo havia naquela garrafa, e que não descobrir era um desperdício. E como era necessário esvaziá-la, os dois fariam esse sacrifício. Beberam mais um pouco, 2 tacinhas, e diminuíam o tanto de vinho. Assim os escritos ficavam mais claros, com menos bebida em meio ao caminho. Agora notavam que o fundo trazia algumas linhas de letras escritas, ainda ilegível, mas que claramente devia se tratar de uma coisa bonita, a ser revelada no fim da garrafa. A surpresa, a nota, o pequeno agrado que os fabricantes com perspicácia com o vinho haviam acobertado. Mais uma taça, a vista se embaça e o excesso de vinho já não é problema, pois viam que as linhas escondidinhas formavam juntinhas um pequeno poema. O poema, entretanto, não se tratava de um grupo de versos habitual, pois nele habitavam as rimas mais belas, mais que as flores de qualquer quintal, mais que as canções de qualquer gravação, mais que as pinturas a morar nos museus, mais que as danças de palco ou salão, mais que as lutas do Coliseu, mais que a Igreja Sagrada Família, mais que a alegoria da caverna, mais que os poemas, os filmes, quadrinhos, mais que a Semana de Arte Moderna. Eram tão simples, mas entretanto diziam tanto em tão poucos versos. Quem lesse em minutos se transformaria, olharia nos olhos do universo, varreria os pequenos problemas da vida e os colocaria em perspectiva, e agradeceria a possibilidade de ler o poema que tanto cativa, de ter tanta sorte de achar por acaso no fim da garrafa o poema escondido, que por acidente eventualmente poderia acabar passando batido. Coçou a cabeça ao ler essas letras e passou a garrafa para o outro amigo. Você consegue ler esse troço? Ih, rapaz, eu também não consigo. Beberam até o final da garrafa, que se quebrou ao jogarem-na fora. Conversaram e riram, e a cada risada menos lembravam daquela hora, em que viram o poema mais lindo de todos, mas não perceberam, e acaba assim a história de 2 amigos brasileiros e um poema escrito em mandarim. Jandira. Jandira era uma negra que não tinha certeza do ano exato em que havia nascido. Sua mãe, escrava, fugida e ladina, nunca teve, formalmente, um marido. Mas, de ventre livre, ela teve Jandira, que cresceu tímida e também sorridente. Tinha alvos no futuro, mas não tinha a mira. Desde o que hoje chamamos adolescente, da idade em que já se dava por gente, até o distante dia de sua morte, trabalhou na residência da família Gouveia, o que, dada a circunstância, era quase uma sorte, pois havia patrões de crueldade e sadismo, havia padrões de violência e maus-tratos. As amigas construíam narrativas de horror, de dor, de pânico e de vias de fato. Mas nas grandes atribulações da vida doméstica, Jandira vivera em relativa paz, sem nunca ser capaz do que realmente sabia, sem nunca saber do que era mesmo capaz. Mas vem dia, passa dia, dentre as dores que havia, uma dor diferente subia aos solavancos. Já não sabia o que era, e lentamente escurecia, a vista já cansada pelos seus cabelos brancos. E um dia ela se foi, e ao contrário do que cria, no além, o paraíso que esperava não havia. Nem nuvens nem trombetas, anjos ou capetas, nem o amplo céu brilhante pintado de cores frias. Havia somente uma porta que se erguia à sua frente. Descontente olhou para trás, e já não havia nada, nem sequer uma banqueta para que, confortavelmente, Dona Jandira pudesse esperar sentada. Então a sua vida, memória por memória, foi se redesenhando no topo de sua cabeça, e no canto de seu olho, delicadamente, brotava uma lágrima, robusta e espessa. Sua mãe fora escrava, sua avó fora escrava, e ela as imaginava em meio ao plantio de cana, contando que sua avó havia sido uma linda e imponente princesa africana. A doméstica Jandira, na família dos Gouveia, na pobreza acreditava ter honrado suas raízes,
pois não era uma princesa, mas era mulher livre. A avó e a bisavó teriam ficado felizes. Não deixou nenhum filho, era o fim de uma linhagem, mas sentia com orgulho e uma pontinha de vaidade que a verdade é que a escravidão a maculara, mas morria desfrutando relativa liberdade. O que passa a seguir pertence aos mistérios, mas é sério, muitos gostariam de acreditar que a história não acaba no ponto em que paramos, que a porta à sua frente daria em algum lugar. Depois de um tempo impaciente, ela bate 7 vezes, e Gabriel abre a porta, batendo suas asas. E uma voz parecida com a do Sr. Gouveia diria: "Pra que bater, Gendira? Você é de casa." O violino vermelho. Sozinha na cidade, caminhava uma menina. Envolta em pensamentos, dobrava a esquina. Havia uma neblina apesar do tempo seco, e após essa esquina havia um pequeno beco. O beco sem saída, escuro e pequenino, parecia criar vida ao som de um violino. Curiosa, a menina, com alguma hesitação, caminhava lentamente naquela direção. Uma senhora de idade, aparência maltrapilha, empunhava o violino e criava maravilha. Como brilha o instrumento que a menina encantava. A velhinha parecia que há anos não se arrumava, mas o som que ela fazia e o seu encantamento e as notas que dançavam e pairavam pelo vento fez eterno o momento, o concerto a céu aberto, e a menina a cada instante parecia ir mais perto, para ver com os próprios olhos e ouvir a melodia, e no canto de sua boca a senhora então sorria. "Você não gostaria de tentar tocar um pouco?" perguntava aquela voz em um tom pesado e rouco. A menina respondia que nunca havia tocado. "Mas quem sabe, pequenina, você tem um dom guardado." Quando a curiosidade falou mais alto que o medo, ela tocou o violino com as pontas dos seus dedos, e então se surpreendeu, que dramático resultado. Foi como se por toda a vida ela houvesse praticado. O som que se ouvia da moça naquele canto fez parar os transeuntes com suas caras de espanto. E enquanto maravilhada a melodia prosseguia, um vento pairou no beco em uma rajada fria, e era como se o tempo parasse ao correr da melodia, e o tempo de fato parou. Ou tão rápido corria, que quando a menina olhou, a senhora não estava ali. Já dobrava a esquina, a gargalhar e a sorrir. Vendo aquilo, a menina decidiu não mais tocar, e aos poucos descobria que já não podia parar. O encanto do violino era forte o suficiente que parar já não podia, impossível, simplesmente. E pelas garras do tempo, ininterruptamente, macabra e encantadora, a melodia ia em frente. Um acidente, infelizmente, parou todos na rua, e no reflexo daquele carro, a imagem que via era sua, mas já não era menina, a moça das maravilhas, mas uma senhora idosa, abatida em maltrapilha, que via seu reflexo nos vidros do acidente, os carros e as roupas e as pessoas diferentes, e diante dos seus olhos finalmente percebeu os reflexos de sua vida, de tudo que não viveu, dos amigos e colegas que haviam ficado para trás, da família e do cachorro que já não veria mais. E isso causava dor, e quanto mais dor sentia, mais vermelho o violino, mais bonita a melodia. Vindo ver o acidente dobrando aquela esquina, o som do violino atraía uma menina, e a velhinha que fora menina, antes que a voz fosse rouca, abriu um pequeno sorriso no canto de sua boca. Por isso eu insisto, ouçam meu conselho. Jamais ponham as mãos em um violino vermelho. Andando ao lado da casa dos Freis. Nem tudo é tamanho, nem sempre dá samba. Eu fui até Sampa, perdi a viagem. Valeu o caminho, e os reais que gastei enquanto andava a lembrar sozinho. Tomava cerveja na frente da escola, achava bonito. Mas céus, onde é que eu tava com a cabeça? Esqueça o que foi feito disso. Do viço da casa do lado dos Freis. Você olha com cara de quem certo dia foi rainha de escola de samba ou madrinha de bateria, e nem com uma flor bateria o recorde do sotaque que você tem. O solavanco de morar na capital parece uma capela que vira catedral, mas sem a solenidade, quer dizer, com um pouco da solenidade de um metrô. Mas em nossa cidade não tem metrô, embora tenha espaço pra caramba por lá. Tem espaço à beça entre nós dois. 2 ônibus ou 3,
Um mês sem papo, engolindo sapo, engolindo seco. Que nem engolimos às 8 da noite o som dos vizinhos que assistem novela. E a gente acaba escutando fazer o quê? E desse mesmo jeito, parece que esses dias eu te vi na rua. Mas as pessoas se encontram por acaso e, ao contrário do que dizem, o acaso é só o acaso. Não é o caso de que tudo tem sentido e razão e uma força cheia de mistérios nos guia pela mão. Mistério é como você, prendendo o cabelo, pega 2 cervejas num posto de gasolina e não fica aflita quando o troco vem em chiclete. Alguém para pegar sua mão com firmeza, quando cansa a beleza e o nervosismo fala alto pra caramba. Que atire a primeira pedra, que atire uma flecha na parede e ao redor dela pinte um alvo. Ninguém está a salvo, mas fica bonito e todo mundo fica admirado. Que mira fenomenal, que criatura engenhosa, que delícia de prosa. Mas acrescente nessa matemática o fato do acaso, o homem do tempo, o timing perdido, as moças de Atenas, contando os quilômetros, as horas históricas, as pontes ambíguas, o espaço entre as sílabas, e lembre das pétalas, que o amor é idêntico. Pride. Viu no sarau olhares tortos, enquanto abria sua maleta. O rapaz afeminado, com sua blusa violeta, declamou com coragem, sem olhar na caderneta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu borboleta. The Invisible Man. E ele investiu seu tempo, seu gênio e seus recursos na maior e mais inacreditável empreitada já realizada por um ser humano, tornar-se invisível. Conseguiu. Ninguém viu. A história do fim do mundo. Como a banda que não para enquanto afunda o famoso navio, eu não queria parar para escrever a história do fim do mundo. Talvez ainda houvesse alguém para ler, vindo, rindo, escondido em algum lugar, mas seria preciso contar a história do fim do mundo. Quando soube, li que era verdade, ri, chorei, gritei e escrevi a história do fim do mundo. Houve orgias, liturgias, suicídio, pose, posse, gente pedindo perdão, profetas dizendo que tinham razão. E houve gente escondida em abrigos debaixo do chão, e magnatas a voar de avião sobre gente escondida em abrigos debaixo do chão. Sem saber que estaria nessa canção, você pegou minha mão e me disse, na verdade tanto faz, uns anos a menos, uns anos a mais, e deixou a bebida sobre o balcão. Meus pés já não tocavam o chão, e as horas pequenas para contar a história do fim do mundo.